Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Com os mágicos Ricardo, Afonso e Zé Miguel, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Sejam bem-vindos ao 90 mais 3. O meu nome é Afonso Couto e estou aqui com o mágico Ricardo Quinteiro e hoje temos a honra de ter connosco aqui na AMS Studio, na Póvoa de Varzim, o caxineiro Hélder Postiga, Postigol, um dos melhores marcadores da história da seleção portuguesa. É uma honra ter-te aqui connosco. Já tínhamos tentado marcar, mas finalmente estamos aqui contigo. E por isso agradecer-te a tua presença hoje aqui de manhã connosco para falarmos sobre a tua carreira e fazermos esta viagem com muitos golos à mistura, sobretudo este aqui que vamos ter aqui com esta camisola aqui à nossa frente. Antes de começar, o Ricardo faz uma pequena apresentação de convidados, espero que gostes. Hélder Postiga, nascido em 82, o ano da melhor barca velha, é natural das Caxinas, Vila do Conde, uma terra de pescadores. Cresceu numa família de trabalho, juntamente com os seus irmãos, a ajudar o seu pai na pesca, e um dos momentos que recorda com mais felicidade foi precisamente na pesca, quando juntamente com o seu pai conseguiram pescar 1000 cabazes de sardinha num só dia. Na infância, quando não ia para a pesca, ocupava o seu tempo a jogar futebol com os amigos, a jogar ao espeto, ao garrafão ou à fiquinha. Além disso, gostava de passar horas em frente à televisão com a sua irmã a ver os Jogos Sem Fronteiras enquanto comiam uma gemada. Chegou ao Futebol Clube Porto aos 12 anos, apesar de seu pai ser benfiquista, pela mão do Sr. Frasco, do Sr. Craveiro e do Sr. Costa Soares, depois de ter apontado um bis frente ao Futebol Clube Porto ao serviço do Varzim. Na escola, o Hélder teve dificuldades logo no início, aos 6 anos, quando a professora o ostracizou por não saber escrever o seu nome, mas rapidamente se tornou bom aluno. Com 15 anos reprovou por faltas, por ter participado no Campeonato da Europa de Sub-15 e apesar dos esforços do Ministério Lidival para continuar-se a estudar, decidiu deixar a escola. Em resultado dessa decisão, quase deixou o Porto, mas acabou mesmo por ficar e por assinar um contrato profissional com os Dragões. Em paralelo, ajudava o seu pai no armazém. Nesse contexto adverso, o Hélder diz que foi o facto de ter visto o que é a dificuldade do trabalho que o levou a dar tudo para se ingrar no futebol. No Futebol Clube Porto foi campeão em todos os escalões da formação do clube e a jogar sempre um escalão à frente. E ao fim de semana ainda era apanha-bolas nos Jogos das Antas. Chegado o momento de transitar para os séniores, deu o salto direto da formação para a equipa principal portista, sem qualquer empréstimo pelo meio, algo que desde Domingos Paciência, 15 anos antes, que não acontecia. Como jogador sénior representou o Futebol Clube Porto, Tottenham, Saint-Étienne, Panathinaikos, Sporting Clube Portugal, Real Saragoça, Valência, Lazio, Deportivo de Corunha, Rio Ave e Atlético Kolkata. Representou a seleção portuguesa por 71 ocasiões, apontou 27 golos, o que o torna no 7º melhor marcador da história da equipa das esquinas, e marcou presença também em 3 europeus e 2 campeonatos do mundo. Como jogador sénior, ajudou a conquistar uma taça UEFA, uma taça intercontinental, 4 campeonatos nacionais, uma taça de Portugal, 3 supertaças Cândido Oliveira e uma liga indiana. No capítulo pessoal é casado com a Filipa, tem 2 filhos, o Gonçalo e a Margarida, ambos desportistas como o pai. Forte relação com a sua irmã mais velha, porque era a sua grande protetora durante toda a infância e juventude. Gosta muito do mar porque o acalma e por vezes faz quilómetros a mais só para ir ver o mar. E ainda hoje gosta de pescar. Domingos e Costa Adinov sempre foram as suas referências, não só pela qualidade, mas também pelas chuteiras que usavam. Mas o ídolo de infância é, sem dúvida, Mark van Basten. Para finalizar, o Hélder diz que o que faz toda a diferença na vida de um atleta de alta competição é o seu entorno. E nisso o Hélder sempre foi um privilegiado pelas pessoas que o acompanharam, como pessoas como Rui Pacheco, José Mário e, claro está, Lídio Val. Senhoras e senhores, seja bem-vindo, Hélder Postiga. Obrigado, está feito. Vamos fechar. Que grande resumo. Obrigado. É um gosto estar aqui presente. Como o Afonso falou, disse, não foi fácil agendarmos esta entrevista, mas vamos a isso. A introdução está fantástica, está bem resumida. E eu começo como termina esta introdução. Aquilo que nos rodeia que faz sempre toda a diferença. Vamos a isso. Vamos a isso. E começando talvez por esse início e começas na formação do Varzim, e é um dado curioso que nós temos tido aqui muito este padrão de que brilhando contra o Porto na formação
geralmente dá um passaporte para lá chegar. E foi isso, esse bicho chamou a atenção do Porto e conta-nos como é que foi esse processo de Chegada. lá chegar. Não foi só um jogo. Sim, mas Há todo um historial. claro, sim. Esse foi o jogo que de facto estamos a falar há 30 anos atrás. O recrutamento era completamente diferente do que é hoje em dia. Às vezes até quando estava na federação nós fazíamos essa questão da integridade do recrutamento, porque antigamente eram muito mais minuciosos. Miúdos quando iam para um clube Benfica, Porto e Sporting eram muito escolhidos a dedo. Hoje é o volume. Hoje recrutam muito mais cedo, muito maior quantidade. Antigamente era completamente diferente. Para um jogador de Barzinho sair para o Porto, naquela altura, com 12 anos, era difícil. Tinha que haver um recrutamento exaustivo, haver uma avaliação. Eu lembro na altura que, com 12 anos, o Barzinho ganhou. Antigamente acho que era a prova extraordinária, ganhou ao Porto. É uma coisa difícil de acontecer. Uhum. O Barzinho tinha um historial de ter muitos jogadores na formação com grande qualidade e fizeram a avaliação contínua daquilo que era o meu rendimento. Culminou na altura que ganhamos ou eliminamos o Porto no final, porque acho que foi contra o Boa Vista, no final da prova extraordinária. E na altura o seu Frasco, ainda dentro de campo, perguntou-me se eu queria. Juntar-se ao Porto. Heller, pedi só que juntasses mais o micro. Prosseguindo, e chegas ao Porto, venceste vários títulos na formação, e eu queria te perguntar que importância, porque muitas vezes fala-se que a formação importa mais participar e jogar do que propriamente ganhar, mas tu foste sempre ganhando, e queria te perguntar de que forma é que era incutida essa cultura de vitória aos miúdos no Porto e que depois se materializou numa carreira com diversos títulos, como tiveste. Eu sou daqueles que acho que não se formam campeões sem vitórias. Eh, mas voltar um bocadinho ao início. Saio do Barzinho, realidade completamente diferente. Treinávamos quando podíamos, muitas vezes. E a maior dificuldade que eu tive de integração no Porto foi isso. A exigência desde muito novo. Com 13 anos, treinar todos os dias a um nível altíssimo. Treinos muito mais metódicos. Essa se calhar foi a minha maior dificuldade. Depois a questão dessa tal introdução à vitória e querer vencer, eu acho que isso está incutido ao ADN do próprio clube. Mas desde muito novos, os treinadores, as pessoas que nos rodeiam, incutem-nos esse espírito de vitória. Nós não somos inferiores a ninguém. Começamos os jogos 0-0 e podemos ganhar a qualquer um. E foi sempre com esse espírito que nós entramos. E foi esse espírito que eu levei toda a minha vida. Eu nunca, em qualquer jogo que entrei, eu pensei sempre em vencer. E não acredito que nenhum jogador de elite pense o contrário. Mas desde muito novos, é-nos incutido esse espírito de que querer é poder. Isto era uma frase muito utilizada pelo professor Elídio Val. Querer é poder, e é uma verdade. E lembras-te do João Pinto dizer que tinhas que dar ao Canelo quando Ao te chinelo, chamou? ao chinelo. O João foi um treinador e uma pessoa, primeiro, pela história que tem agregada ao Futebol Clube do Porto, mas sobretudo a forma como interagia com os próprios jogadores. Era uma forma tão pura que nos incutia a forma da dificuldade do próprio jogo, da forma como encarávamos o jogo, da forma como interagíamos, da forma como ele próprio interagia com os jogadores, que era de facto especial. E foi num momento importante da minha carreira, porque é o degrau anterior ao futebol Sim. profissional de verdade, e acho que foi se calhar a pessoa certa no momento certo para dar esse passo. Sim, porque já jogavas na equipa B e B, foste jogar sim. aos Júniores Sim, naquela fase lá final. está, hoje em dia aliás, os quadros competitivos da própria formação, como existe, sub-19, temos os sub-23, temos a equipa B, isto são vários degraus que amaciam Sim, a sim. chegada do jogador à Torna mais equipa, leve. à equipa principal. Antigamente o degrau ou o gap era muito maior. Nós chegámos ali aos júniores, haviam 3 escalões, Sim, sim. era iniciados, juvenis, júniores, tu davas ou não davas. E era difícil e muitas vezes não era correto ou não era
não era verdadeiro chegar naquele momento. Havia jogadores que podiam ter a possibilidade de maturar um bocadinho mais e chegar com mais tempo à equipa principal, mas acabava aquilo e acabavam as oportunidades. Eu tive a sorte no primeiro ano de Júnior, começo a fazer a transição para a equipa B, e isso deu-me um bocado mais de bagagem, sobretudo porque nós jogávamos na altura na segunda B Uhum. contra séniores, e isso Sim. foi-me maturando muito mais precocemente para chegar aos séniores com maior bagagem. Depois, a chegada aos séniores é o que eu digo sempre: não basta apenas e só o talento, é preciso muito mais. É preciso ter alguém que acredite em nós, é preciso estar no momento certo, à hora certa, Contexto positivo. Sim. num contexto. Eu já contei várias vezes, eu chego aos séniores do Porto, não só pelo talento, mas também porque o Porto, na altura, o Marites lesiona-se, Exatamente. tem uma ruptura de ligamentos. Uhum. O Porto acho que não consegue ir buscar o Jardel, que é na altura que vai para o Sporting. O Porto não vivia um momento financeiro fácil, e o Otávio disse: olha, chamei lá o miúdo então, e venha. E o miúdo no primeiro jogo marcou um golo na Champions League, no apuramento para a Champions League Sim. contra o Grasshoppers, e a partir daí a história, não é? É o que se costuma dizer. E até ficaste o jogador fetiche do Sim. Otávio. O Otávio Era, gostava depois de no um primeiro tempo. ano, se tivesse a arder, ele miúdo vai lá para dentro. E estreaste no campeonato em Alvalade, que ele até te diz para ir lá para dentro marcar o César Pratos. Sim, essa foi muito, muito engraçada. Essa aí. Primeiro, no momento, é um momento único. A estreia no campeonato nacional em Alvalade, no antigo José de Alvalade, Uhum. e o Sporting nessa altura estava bem. E ele disse: olha, vai jogar ali perto do Pena, mas defensivamente acompanha o César Pratos. Aos 45 minutos estava morto. E tens uma época de estreia muito boa. Lá está, e vem essa questão do não seres emprestado, que era o que na altura era algo raro. Marcas 13 golos na época de estreia. E também marcas, curiosamente, nesse ano, naquele jogo da abraçadeira do Jorge Costa. Jorge Costa. E portanto, tu dás logo ali um clique, isso aí, e começar a bola a entrar para um ponta de lança com essa idade na equipa principal. Também já vinha com, ou seja, o torneio de Toulon também acredito que foi Sim, sim. uma Sim, o torneio grande de Toulon. montra para ti, um cartão de visita para depois entrar nos séniores, portanto, tudo isso acho que foi encadeado. Sim, o torneio de Toulon foi o clique. Acho que primeiro é que o Toulon hoje em dia não sei como, mas antigamente era considerado quase um mundial de sub-20, ou um mundial de Sim, sub-19, sub-20, e nós fomos para e, aliás, a última geração que ganhou o Toulon em Portugal foi a geração de ouro. E nós fomos com uma equipa, ninguém dava nada. É assim, Portugal compete, mas nós olhávamos aos nomes, até porque a maior parte era tudo de 81, até era um ano mais velho que eu. Mas não íamos com perspectivas de ganhar. E conseguir ganhar Toulon, passado também uma série de anos, valorizou-nos a todos. Eu lembro na altura, Carlos Martins também começou a entrar um bocadinho mais no Sporting, Ricardo Costa, Ricardo Costa, eu e o Ricardo fomos logo chamados para ao Porto. ir ainda que Fernando Santos Para o Estrela. para o Sim, Estrela Estiveste no Amador. banco, sim. Estivemos no banco, e isto a alguns jogadores deu um elan diferente, as pessoas começaram a olhar de outra forma, e esse de facto é o grande clique. Uhum. E depois, obviamente, a chegada de Mourinho também te acrescenta aqui um. Lembras-te quando te apresentaste a José Mourinho? Lembro. Se puderes contar. Não, lembro perfeitamente que eu acho que nós estávamos na seleção, antigamente ainda havia seleção B. Ou B ou sub-21, já não me lembro, sei que estávamos em estágio, e chegamos, e ele tinha começado a semana, porque o Otávio acho que foi despedido contra o Boa Vista. Boa Vista. Nós fomos para a seleção. Eu lembro que estava eu e o Cândido, não sei se depois chegamos, e ele chamou-me, veio ao seu gabinete, ele apresentou-se, José Mourinho, eu sou Alder Postiga, e depois tinha um quadro magnético, e ele foi muito pragmático, uma mensagem completamente distinta do que estávamos habituados. Dizer: olha, eu jogo assim, eu quero que sejas este jogador, na altura que era o número 9, quero que faças estes movimentos, ofensivamente quero que faças isto e isto, defensivamente isto. Concordas? Isto. Quero jogar. Mas logo aí percebi que
que era algo diferente, muito mais, muito mais Pragmático. pragmático na mensagem, direto, sem floreados. Eu quando cheguei, vinha da seleção, estava assim um bocado a conhecer, nós na altura conhecer o homem, O que é que era vai- o que é que miúdo, vai ser, sim. perceber o que é que ele quer para mim, se calhar se me vai emprestar, se não vai, e apostar logo em mim no primeiro jogo. Acho que isso deu-me uma mensagem de confiança, mas também de objetividade em relação àquilo que pretendia de mim para os 6 meses que faltavam. Porque os 6 meses do próprio Mourinho, para ele, eu acredito muito nisso, foi ele conhecer o contexto que estava E e preparar-se preparar para o próximo ano. Uhum. Tanto que daquele plantel que ele iniciou, se calhar 50, 60% só que ficou no próximo ano. Depois foi buscar, Sim, foi buscar mais jogadores para Buscar alimentar malta, sim. malta com fome de títulos também. com fome de títulos, e ele notou que precisava dali de alguma, de abanar um bocadinho ali As águas. as águas. Sentes que ele foi. Desculpa, Força, força, só queria perguntar se sentes que ele foi o grande empreendedor do futebol português. Eu acho que já falei disso várias vezes. Nós estávamos habituados. É difícil muitas vezes explicar de que forma o impacto que o Mourinho teve no futebol português. Eu costumo dizer que eu antigamente não sabia o que era uma organização, uma transição Uhum. defensiva e ofensiva. Nunca ninguém nos tinha explicado isto. Falava-se, vamos jogar em 4-3-3, e o Mourinho desmontava-nos um bocadinho aquilo que é os momentos do jogo. E preparava-nos aquilo que nós íamos encontrar, mas sobretudo trabalhava aquilo que ele queria para a sua identidade e o processo de jogo. Acho que isso é de facto, e a forma depois, o planeamento Sim. a forma como ele planeava não só os microciclos, o próprio ano, a própria gestão dos jogadores, era uma coisa metódica. Depois é o que eu digo. Todos os treinadores têm a sua forma. Hoje em dia já todos fazem isso, e se calhar as pessoas dizem, mas há 25 anos atrás, Aqui é que é novidade. chegar e perceber, olha, vamos treinar 55 minutos, vamos fazer isto, e treinávamos 55 minutos. Tu vais jogar aqui este jogo depois do outro. Era uma forma completamente diferente de ver o jogo, de organização. Cada exercício tinha um objetivo. Tinha um objetivo. As próprias palestras pós-jogo, nós estávamos habituados a palestras de, sei lá, de 40, 45 minutos. Ele fazia 5 minutos antes do almoço, 5 minutos depois do almoço, e depois bolas paradas. Era tudo muito conciso e preciso. Uhum. E muitas vezes as pessoas dizem, posso ir, aquilo aconteceu no jogo. É isso. Já nos falaram muito disso, ele antecipar cenários que depois efetivamente aconteciam. E ele, quando eu digo ele, eu nunca falo de uma pessoa só. O entorno dele, a própria equipa técnica, a forma como preparava. Lembro-me na altura o André distribuía-nos, íamos jogar à Turquia e não tínhamos um conhecimento cultural, não sei se será Daniel Sport ou qualquer coisa. Sim. Ele dava-me um CD com os centrais do Daniel Sport e dizia, olha, cuidado com o central do lado direito constrói melhor, o lado esquerdo tem mais dificuldades, condiciona. Tudo isto são detalhes. Mas detalhes, juntando estes detalhes todos, é uma força maior. Claro. E nós íamos super bem preparados para o jogo. O Faria, o Brito, o próprio André, o mestre. Ele tinha uma equipa técnica muito homogénea no sentido de exprimir o sumo dos próprios jogadores e do próprio plantel. E falando desses primeiros sumos, sentes que foi o treinador que melhor entendeu como te potenciar e potenciar as tuas capacidades? Sim, é o que eu digo, muitas vezes também do contexto e da Claro. própria dinâmica. Nós temos formas de ser parecidas, no sentido de nós chocávamos muitas vezes. Eu lembro-me, aliás, acho que é no primeiro livro dele, ele dedica-me uma página dele porque de facto ele sabia como me espicaçar e sabia como tirar o melhor de mim. Olhando a minha carreira, isto é um dos que retirou mais sumo de mim, foi sem dúvida. Mas nem todos acreditaram logo no processo, porque como na pré-época não iam correr para a mata, não havia Sim. O Jorge tinha uma piada, ele nunca me esquece. Acho que nós estávamos em Saint-Étienne, depois fomos fazer uns jogos a Paris. Ou qualquer coisa. E ele lá atrás no autocarro, isto não vai correr bem. Isto só bola para um lado, bola para o outro. Nós ainda não corremos. Isto outubro estamos. Isto vai correr mal.
E certo que as coisas não começaram logo da melhor forma. Eu não sei se acho que empatamos Em Belém. Sim, sim. em casa, nas Antas ainda, Eu com o penso que Belenenses. empatam 2 igual É em casa. É com o Belenenses, depois há mais um empate e as coisas. Mas as coisas depois começam a fluir e de facto nós voávamos. Eu costumo dizer que se calhar foi o ano que corri menos, porque nós tínhamos uma forma de pressão tão agressiva e tão articulada que nós recuperávamos muitas bolas no meio campo ofensivo. E então era o que eu dizia. Eu, se calhar foi o ano que corri menos e onde Sim, joguei sim. mais, porque estava fresco. Nós, da forma como condicionávamos, da forma como estudávamos as debilidades da outra equipa e as coisas aconteciam naturalmente. E, não, ia só dizer que pronto, que foi a tua melhor época goleadora em termos na tua carreira e de que forma e se te sentias mais confortável tendo naquela altura o Derlei, se esse facto de estares acompanhado na frente de ataque te ajudava também mais, tendo em conta também as tuas características técnicas, portanto, um jogador mais técnico, a tua mobilidade, se isso te favoreceu e esse entendimento também foi favorável. Sim, eu disse várias vezes, eu sentia muito mais confortável jogar com alguém ao lado. Aliás, porque a minha posição original na formação era médio ofensivo. Ofensivo. E o ser 9 ou ser ponta de lança foi, foi uma necessidade. É o que eu costumo dizer. Era o jogador que se calhar tinha melhores condições para ser o 9 que eles viam na formação, mas a minha posição onde eu me sentia mais confortável, onde eu rendi mais, mesmo nos Júniors, que jogava com Moreira, jogava sempre por trás, jogava em 9,5. apoio, Uhum. era o 9,5. Exato. E foi a posição que eu sempre me senti muito mais confortável. Era jogar com alguém ao lado e ter bola, porque é uma das grandes debilidades. Eu às vezes ainda olho para alguns jogadores e compreendo-os quando não são nove verdadeiros. A necessidade de vir se associar, de sair da zona do golo, Uhum. muitas vezes desgasta e depois as coisas não acontecem. Sim, sim. Eu no outro dia estava a olhar, por exemplo, para não falar sempre dos jogadores do Porto, estava a olhar para o Pavlidis. É um jogador Sim, sim. que de facto é completíssimo, porque ele, Entrega quando não muito. tem bola, vem-se associar, consegue ter bola, consegue passar bola, consegue recuperar e muitas vezes não está na zona de finalização. Mesmo na transição, mesmo é um jogador E as pessoas condenam por isso. Mas isto dá muito mais ao jogo. Sim. Inclusive, o Mourinho falou disso há pouco tempo. Estou a falar de um jogador que de facto é completíssimo, mas estes jogadores que têm necessidade de ter bola, de tocar a bola constantemente, muitas vezes perdem depois de não estar na zona de finalização. tens o melhor exemplo disso que é o Harry Kane, né? que agora no Bayern até quase que vem buscar, Vem ele buscar vem buscar jogo. jogo à defesa. Nós vimos isso no jogo contra o Sporting Sim, sim. na Champions League. A necessidade de vir tocar bola, vir buscar bola, depois retira-os de outras. Sim, Eu dou um exemplo, muitas vezes, até foi do Porto, porque eu olhava para ele e vi. O André Silva, do Porto, muitas vezes. Uhum. O meu tem tanta qualidade, tem tanta técnica, muitas vezes vinha buscar e depois as bolas não Sim. quando apareciam na área, muitas vezes já não estás, ou estás desgastado fisicamente. E muitas Já não vezes chegas tão bem já no não, momento da decisão. Uhum. Retomando, tu já falaste desse choque com o Mourinho e muitas pessoas que vamos tendo aqui falam muitas vezes que tu eras um miúdo muito destemido, muito atrevido. Sentes que isso beneficiou bastante no teu início de carreira? Às vezes essa até inconsciência da pressão te fazia libertar e marcar muito mais facilmente. Depende. Tem os prós e os contras. O ser atrevido muitas vezes ajuda-nos a integrar, mas muitas vezes me prejudica, porque muitas vezes eu costumo dizer, eu não levava desaforos para casa e muitas vezes não tinha filtros. Mas há que haver um meio termo nestas questões e nós com a idade e com a maturidade percebemos muitas vezes onde erramos e onde podíamos ter mais tranquilidade naquilo que fazíamos. Outra coisa que eu acho que é importante falarmos e já passámos por ele e agora mais do que nunca se deve recordar, queria que nos contasses como é que era a liderança de Jorge Costa, que inclusive chegou-vos a dizer como é que nós queremos ganhar com estas carinhas, e queria que explicasse um bocadinho como é que era o bicho para vocês. O Jorge, eu já o disse publicamente, até acho que foi quando foi a despedida dele como jogador profissional. Foi uma das pessoas mais importantes no meu crescimento como jogador profissional.
e o melhor capitão que eu tive até hoje. Muitas vezes o Jorge sacrificou-se pelo grupo, a nível pessoal, para defender o próprio grupo de amigos, como ele se chamava. Podes dar um exemplo disso? Discussão de prémios, que às vezes não tinha necessidade de muitas vezes ser da forma como muitas vezes ele agia, de defender o grupo perante um diretor, N de situações que ele, ou um colega, e ele sempre deu a cara e sempre teve presente. Acho que é de facto, foi de facto uma pessoa que marca uma geração de jogadores que conviveram com ele, porque era de facto o verdadeiro capitão. Não é só aquele que usa a abraçadeira, muitas vezes, isso muitas vezes o falam, é da forma como as ações com que ele tinha com o próprio plantel. Eu costumo dizer, não houve nenhum, eu não me lembro na minha carreira de nenhum capitão que tenha defendido, e muitas vezes colegas que se calhar nem mereciam que fossem defendidos da forma que o eram por ele, Mas em prol do grupo. mas em prol do grupo ele dava a cara. Dava sempre a cara. Ele dava a cara. E depois há uma série de exemplos, uma que é pública e até o Mourinho uma vez acho que falou disso, a questão lá em Belém, e depois as coincidências de facto são coisas Que ele acaba por marcar. que ele acaba por marcar. Há coisas que de facto marcam, e depois era o próprio carisma dele. Há pessoas que nos tocam de várias formas, e muitas vezes há pessoas que não precisam de falar para mostrar que são líderes, e o Jorge era um deles. Ricardo Costa disse-nos isso também. E os próprios convívios que ele organizava, que acho que ajudavam a fomentar em muito o grupo. Isso de facto, o Jorge gostava de saborear as vitórias. Se há jogadores que gostava de juntar-nos à mesa e saborear-nos a vitória, era o Jorge. E no foco, o Mourinho deixava passar algumas garrafinhas de vinho. nem por isso. Também. O Mourinho também ajudava que fomentássemos isso. Percebia que era importante para o grupo, porque isto, no fim de contas, eu costumo dizer que foi se calhar o plantel mais unido que tivemos. Coincidentemente, foi aquele que mais ganhou. Há coisas que umas coisas fazem parte das outras, e de facto o ambiente que nós tínhamos como companheiros era de facto único. Nós sem marcar íamos almoçar 7 e acabámos o almoço, estávamos 14 ou 15, nada combinado, e depois havia ali uma química entre nós todos que era de facto única, e isso faz com que ganhe jogos, ajuda a bola a entrar. Ajuda. Eu acho que sim. Não há campeões sem grupo. Eu acho que sim, eu acho que nós tínhamos um espírito único. Também todos vinhamos de baixo, no sentido que o Porto não ganhava há 3 anos. O número de jogadores que o Mourinho trouxe, tal como disseste há pouco, com fome, era muito. Isso fez com que criássemos ali uma energia, de facto, de querer a poder, e é verdade. E lá está, e culmina essa época de 2002-2003 com a vitória da Taça UEFA, onde tu tiveste um papel muito importante nessa caminhada, e fica na memória obviamente o jogo contra a Lazio. E que nos contasse um bocadinho esses momentos, e depois também a infelicidade de não poder estar. Eu ia te perguntar qual deles da Lazio. Sim. Não, tenho o das Antas. Ainda há pouco tempo falamos porque estávamos a dizer que esse jogo não teve transmissão televisiva, que é uma coisa que hoje em dia, se te perguntar como é que é possível uma meia-final de uma meia-final de uma Taça UEFA não dar na televisão. A verdade é essa, acho que é o jogo mais memorável, e é um jogo para recordar, no sentido, para quem gosta da parte tática. Eu acho que tudo foi perfeito. Nós não estamos a falar de uma Lazio que era campeã de Itália, era uma Lazio que liderava o futebol italiano. Nós olhamos para o 11 inicial deles e nós começamos esse jogo a perder. E quando começas o jogo a perder contra uma equipa italiana, nós pensamos, pá, já fomos. E de facto tens o rendimento não é de um jogador só, foi de todos os jogadores que participaram nesse jogo. Acho que tiveram um rendimento altíssimo. Acho que foi daqueles jogos memoráveis para mim, porque de facto
marca um dos golos e participa em muitas jogadas, mas acho que todos que tiveram ou que participaram nesse jogo, acho que é um jogo memorável. Depois chovia, as antas estavam a abarrotar, foi mesmo um momento único. O jogo de Roma é talvez o jogo mais triste da minha carreira. E Mourinho no final para me consolar ainda me disse: calma, miúdo, és novo, vais ter outras finais. A verdade é que nada substitui uma à outra. E não ter participado num dos jogos mais importantes da história do clube e num dos jogos que podia ser mais importantes para mim, que é a final de Sevilha, tendo participado em todos os jogos Toda a caminhada. toda a caminhada, é um momento triste. Porque muitas vezes aquilo que nós estamos a falar de atrevimento, de responsabilidade, muitas vezes olhamos para trás e devíamos ter um bocadinho mais de Contenção. contenção. É isso. Depois segue-se. Queria só perguntar duas curiosidades. A primeira é porque é que foste alternando de número entre o 41, o 10 e o 23? Se há alguma razão 10 é o para quadriense. quase 10 era o key obrigatório. player, É o key o 10 era o playmaker da equipa. Não, o 10, porque eu na formação sempre fui o 10. Na formação do Porto sempre fui o 10 e era um número que eu gostava. 41, porque foi era o número que era atribuído Da equipa B. B Exato. na ficha de inscrição, Mas depois mesmo quando regressas em 4-5 voltas a jogar com o 41. porque tem algum simbolismo, aliás, essa história Sim, conhecida. Sim. Essa história conhecida, eu tive um pé no Benfica. Exatamente. Depois de 2004 tenho um pé no Benfica, as coisas estavam... E o presidente ligou-me numa chamada: "Oh, Helder, temos aqui a tua camisola 41 à espera." E aquilo tocou-me e é o que eu digo, não se esquecem 14 anos e perceber que podia voltar ao lugar onde fui feliz, fez com que eu regressasse. E o 23 para mim é o número da perfeição. É um Jordan. número, não, da perfeição, é o que eu digo, adoro, é algo especial para mim, porque é o que eu vejo através do próprio Michael Jordan, porque eu acho que é um dos melhores esportistas de sempre e é para mim um dos meus números preferidos. Ainda bem que na seleção são 23 convocados. Não? para teres a oportunidade de jogar com 23 nessa altura- também. Aliás, a 23 do Euro 2004 foi muito disputada. Foi entre ti e quem? Rui Jorge, o Miguel, Brito e acho que era mais um, eu não me lembro. Pois, Como é que ficaste com ela? Não, o Scolari deu-me. Boa. Pronto, voltando, já falaste ali de um bocadinho do regresso, mas indo à questão do Tottenham, acredito que estarias longe de imaginar que na época seguinte o Porto ganharia a Champions, mas de qualquer forma, para um miúdo de 19 anos, a oportunidade de chegar à Premier League pesa nessa altura, e sobretudo também porque naquela altura Cristiano Ronaldo, Quaresma também saem para o estrangeiro, é tudo ali um bocadinho contemporâneo. Cândido Costa, um amigo, também estava nessa altura. Sim, foi para o Derby. Para o Derby. Uh, E o Lyon até queria mais nessa altura. Sim, eu tinha muitas possibilidades de sair e desde que falei a primeira vez com o Glenn Hoddle ainda estava no Porto, essa tinha sido a minha decisão. E depois é aquilo que eu digo. Eu gostava imenso do Tottenham. Queria jogar na Premier League. Surgiu essa oportunidade e eu não olhei para mais nenhum clube. Tinha a possibilidade de Lyon, tinha a possibilidade na altura do Betis, também estava na Champions. O próprio Barcelona fez uma abordagem de continuar no Porto, mas vincular logo. Por isso eu estava muito convicto que o Tottenham seria o clube onde eu queria estar no ano a seguir. Por isso a decisão foi tomada e as coisas não aconteceram porque não tiveram que acontecer. É o que eu digo. Começou muito bem, começou bem e a mudança de treinador, a mudança de mentalidade. É sempre um problema. Quando o treinador que te quis. O treinador que me quis, a própria mentalidade para o clube ainda estava muito britânica, onde começavam a surgir de facto os primeiros projetos. Que era o Gustavo ia dizer uma coisa: quando nós jogamos com 5 estrangeiros, a equipa joga de forma diferente.
E eu estou lá no ano dos Invincibles, que é o Arsenal. Treinador francês, 10 estrangeiros. Sim, só eram um ou dois. Ingleses. Acho, não sei se era o Sol Campbell só. Sol Campbell, exato. O resto era tudo estrangeiros. E notava-se de Ashley Cole. facto. Não sei se estava o Ashley Cole, capaz de estar. Mas era a base, sim. era a maior parte era estrangeiros. E notava-se. E eu, quando não jogávamos com 5 ou mais estrangeiros, de facto notava-se. E eu tinha muito mais jogo. Quando jogavam mais britânicos, tinha mais dificuldade. Era muito mais bola no ar. Tanto que quando eu jogava com o Kanaté, jogava de uma forma. Se jogasse com o Robbie Keane ou o Defoe ou qualquer coisa, já notava que a coisa era diferente. Porque o perfil do jogador é diferente. Os jogadores que jogavam por trás eram completamente diferentes. Depois tive uma lesão, nunca tinha tido uma ruptura muscular. Tive uma ruptura muscular. Depois A nova cidade. a logo. nova cidade, a forma de adaptação, estamos a falar tinha na altura 20 anos, Sim, 19. 20 anos, uma cidade com 10 milhões de habitantes, Londres, chegas ali, tive dificuldades em adaptar-me a essa realidade. A tua namorada também não gostou na altura da cidade? Penso Não, eu, se vê gostou, difícil. não, gostou, ela estava comigo, a Filipa, que hoje é a minha esposa, estava comigo e íamos adaptando, só que as coisas, tudo, a parte social e a parte desportiva tem que comungar, Exatamente. tem que estar bem. E as coisas não estavam, começaram bem e depois as coisas não fluíram. A questão do entorno, não é? Não, É isso. a parte social, aquilo escurecia às 3 da tarde, às 3h30, eu estava quase a ficar com uma depressão. E depois falava com os meus amigos cá e estavam todos, vamos aqui, vamos ali. Tudo isso pesa. E percebes também que o Tottenham, se calhar em termos organizacionais, também não Era, estava ao nível daquele. Inclusive, há a Red Flags, que é o Daniel Levy, na altura perguntou-me, e ele queria trazer o Mourinho quando despede O Waddle. o Odell, ele queria trazer o Mourinho. E ele perguntava muitas vezes como é que era a organização no Porto, como é que fazia no Porto, muitas vezes. E eu disse, poxa, isto de facto, porque a nível da organização era assim uma coisa estranha, porque eu vinha do mundo mais organizado e planeado que é o Porto. O cuidado com o jogador que O havia. Porto, é o que eu costumo dizer, o Porto estava 20 anos à frente da maior parte dos clubes, da forma como organizava, como planeava. Só se tinham que se preocupar em treinar e jogar. Só preocuparem em jogar. O resto ia. Um jogador novo, quando chegava, tinha quase uma equipa de apoio. Chegas ali, és mais um. Depois tinha sido a transferência mais cara no verão do Tottenham. Tudo isso pesou. Mas é uma aprendizagem. As coisas Claro, quando não claro. correm é aprender e ganhas, é o que eu costumo dizer, a pele fica mais dura. E como é que surgiu a alcunha do Postman? A alcunha do Poço Milhar, acho que foram eles próprios, fizeram Ligaram o teu nome o nome com a. Acho que foi a partir daí. Uhum. E depois dá-se o regresso ao Porto e encontras alguém muito particular, que é com o Adriense. Tiveste ali uma relação quase de amor-ódio que te fez acabar por sair. O Adriense já foi no segundo Sim. ano, porque antes nós Sim, tivemos antes tens um ano muito difícil. a mudança de treinadores. a dança de treinadores, depois tem o Adriense. O Adriense, de facto, é uma relação. É daquelas pessoas que ele nos primeiros meses impactou comigo. Eu até às vezes me sentia a dizer, Ladra, tu vais fazer isto, tu vais fazer aquilo. Que Tu vais... player. Não era, tu vais ser este jogador. E jogava, e de facto foi curioso a forma como ele quis mudar todo o paradigma daquilo que era que nós olhávamos para o jogo. Ele jogava só com 3 defesas, não é 3 centrais, é 3 defesas. Ele pensava muito no futebol ofensivo e de facto aquilo impactou-me e eu estava super confortável. Quando é que muda? Eu vou à seleção Contra a Rússia. contra a Rússia, venho lesionado e a partir daí nunca mais. Mas tu chegas e percebes que há uma mudança? O que é que Não sei se foi de vir lesionado da seleção, não sei. Uhum. Mudou a forma, depois recuperei, as coisas já não estavam igual, depois ele também teve ali 2 ou 3 derrotas que as coisas não foram boas para ele, e até a questão dos lenços brancos que ele... Mas Sim. E como é que tu lidaste com essa situação? Não é? Porque tu já tinhas vencido a Taça UEFA, já tinhas tido grandes épocas, tinhas estado em Inglaterra Vencer e a do nada, Intercontinental também. sim, e do nada mandam-te para a equipa B. olha, uma das coisas que eu e por estares a indicaste todos os clubes que eu passei e que falamos, eu nunca me senti acomodado em nada.
Eu, quando não estava confortável, procurava um novo Exato, desafio. e é E reflexo foi isso, disso. e foi isso que aconteceu. Eu percebi que as coisas estavam a extremar, que as coisas não estavam bem. Eu vou à procura de novo desafio. E também Isso na altura surge o Marselha e o Porto não sim, deixa ir sim. para o Marselha porque o Marselha também estava, não sei se era na Champions League ou coisa, e depois surge o Saint Etienne e eu vou à procura de novo. Pensavas muito na seleção também, nesse, Também. na Era altura uma, pa- era, mundial. uma, pa- era uma parte importante. É assim, nós lá chegaremos de falar um bocadinho da seleção, Uhum. mas não há maior motivo de orgulho e de patriotismo que é representar a nossa seleção. Eu acho que não podia abdicar e queria continuar a ser opção e tinha a possibilidade de ser opção. Vais à frente no Panathinaikos também é o mesmo contexto. É, É um bocadinho procurar esse ano para não fugir. E depois tens esse último regresso ao Porto, não é? Já com o João Josualdo. Ferreira. sim, Aí num trio atacante com o Quaresma e o Lisandro. 2 anos, sim. Um, Dás uma ótima primeira volta, marcas 10 golos e depois perde ali um bocadinho de fulgor. Um, Pronto, como é que foi esta última etapa no Porto? Sentias que se calhar o teu ciclo no Porto estava a terminar? Sim, é muito fácil clarificar tudo isto, que é, nós quando somos jogadores de formação, somos vistos de uma forma. Há muito margem de erro, há muito mais paciência, Condescendência. condescendência, Uhum. chamemos o que nós quisermos. Quando tu regressas e és de um dos jogadores mais caros do plantel, Pois. voltas como para ser uma das referências, eh, o nível de exigência aumenta e a paciência diminui. E as pessoas. É normal, mas isto faz parte da, Sim. da vida. E as pessoas tinham uma expectativa, as coisas não aconteceram. Essa primeira volta, faço uma primeira volta, acho que era dos melhores marcadores do Sim, campeonato. sim. Depois, durante 2 ou 3 jogos, não marquei golos. O suplente entra, marca 1 ou 2 golos e as coisas mudam. E é o que eu digo. Às vezes também precisava nesses tempos, de pausar um bocado, respirar. Não era acomodar-me, lá está, mas eu, quando as coisas não estavam a acontecer, eu disse: vamos partir Mudar para o outra, chip. vamos mudar o chip. Mas ninguém te aconselhava a moderares a tua impaciência nesse momento e a esperar que as coisas começassem a correr melhor, ou era mesmo de ti querer arrancar? Não, porque lá está, porque muitas vezes os jogadores, os treinadores, nós não perguntamos aos treinadores porque é que jogamos, mas também há treinadores que não nos dizem porque é que não jogamos ou o que é que temos que fazer melhor. As coisas não aconteceram, percebi que não estava a ser opção, mesmo a treinar bem e as coisas, vamos à procura de outro. Sim. E ali surge Às vezes isso pode ser entre direção e treinador que estejam articulados e depois não queiram passar para aquilo que. e depois tens essa aventura na Grécia, ainda com o Mister Peseiro. Um, Essa aí está-me atravessada porque nós estávamos a um passo de ser campeões. Exato. E só na Grécia é que acontecem coisas também. Porque Pode- nós estávamos, não sei se era 6 ou 9 pontos à frente, 3 ou 4 jornadas do Sim. fim. O Olympiacos ganha 3 pontos na secretaria e dizes: poça, isto não. Mas lá está, foi uma experiência muito gira, num clube fantástico, que tenho pena de não termos conseguido esse título. E ver os adeptos viver que os adeptos não podem ir aos jogos fora, veres como é que foi viver esse. Não, esse- aquilo Esses é bravo, caldeirões. aquilo é bravo. No Leo Foros aquilo pegava. Não, foi uma experiência muito gira, com um entusiasmo brutal dos adeptos, e de facto aquilo é um Panathinaikos Olympiacos, é uma coisa ao nível. É assim, eu tive a possibilidade de jogar em vários clubes, tirando o Lazio Roma, que eu acho que é se calhar o maior, Sim. que é uma coisa ali. Um Olympiacos Panathinaikos é duro. É duro, aquilo pega Vivem fogo, mesmo pega aquilo. fogo. E a imprensa lá também é muito agressiva, não é? Portanto, também vai Imprensa, incendiando ao estamos longo a da falar de um semana. país que vive Novos jornais, penso eu. 9 só. Aqui a mim diziam-me que tinham pai 20 jornais. Depois tinham programas de televisão deles estarem, como agora nós vemos, um comentador do Panathinaikos, no Olympiacos, do EK, do PAOK, ou qualquer cigarro na televisão, café, e então horas e horas ali a falar, todos os tasco. dias, todos os dias aquilo era jornais a sair, e depois é uma coisa difícil para o próprio treinador controlar, que tudo sai na imprensa.
tudo. Tudo saía na imprensa, de conversas de treinador com o jogador, filtrava-se tudo era... Mas há muitos ratos de balneário. Não sei, isso não sei. acontecer? Eu, primeiro não percebia cirílico daquilo, Sim. mas diziam-me que saíam muitas coisas, ou que o treinador disse, ou porque depois, não sei. Era uma coisa assim um bocado estranha aquilo. Depois segue-se o Sporting, que já tinha tentado a tua contratação, Um namoro antigo. penso que 2 épocas antes. Ahm, Sei que surge também ali por via de um amiguinho comum que tinhas com o Pedro Barbosa. Conta-nos um bocadinho como é que foi essa decisão de rumar ao Sporting, ahm, que na altura estava a rivalizar com o Porto, ou seja, havia ali uma possibilidade e acredito que também tenha inclinado o facto de o Sporting também estar bem para lutar por títulos. Como é que foi esse processo? O processo surge quando eu ainda estou na Grécia. A primeira abordagem da possibilidade. Eu disse, eu tenho interesse. Até regressar a Portugal, ter estabilidade, porque andava muito salto em banco e então precisava de estabilidade. Tinha falado com o Pedro, e identificava-me com o perfil que o Sporting estava a criar na própria equipa. Na altura era Paulo Bento, a forma como estava a ser construída a equipa, percebeu também muito direto naquilo da mensagem: jogar assim, vamos jogar assado, e isso foi um ponto-chave no sentido, vou para um sítio onde as pessoas me querem, que era isso que eu necessitava, e ter alguma estabilidade. E foi assim que surgiu. E por ser clubes rivais, houve alguma dificuldade no negócio? O presidente Pinto da Costa facilitou o negócio? Aqui, a parte da negociação não Sim, sim, sei. também. Sei que tiveram uma série de reuniões para perceber de que forma que poderiam fazer o negócio. E eu dificilmente voltaria ao Porto, por isso Ok, era um ativo que, para vender. que eles tinham que rentabilizar e chegaram a acordo dessa forma. O Com o facto- Sporting, da minha parte, foi fácil. O facto de ser um rival histórico do Porto pesou na tua decisão, ou era algo que estavas confortável em ir para outro clube, para outro dos três grandes? Não, estava confortável. Estava confortável porque era o que eu digo. Depois de mudar tantas vezes, de sair do Porto, ir para outros clubes e depois estar dentro desta máquina, as paixões vão se diluindo e nós queremos de facto é jogar Claro. e ser acarinhados e, um, e, um, e sobretudo voltar a ser feliz, que era isso que eu precisava. Sim, e depois vi-te dizer numa entrevista que o Sporting é um clube diferente e especial na forma como trata os jogadores. Queria-te que concretizasses esta ideia e de que forma sentiste que foste acarinhado no Sporting. Não, sobretudo desde o primeiro dia. Com o grupo de pessoas, estamos a falar do Sporting da altura, Sim, sim. depois, antes de eu sair, aquilo mudou muito, mas na altura Pedro Barbosa, Paulo Bento, Torre Bertelos, Soares Sim. Franco, parte da administração, parte técnica, as pessoas foram inexcedíveis. Aquilo que me prometeram e que cumpriram foi espetacular. Pessoas de um trato humano fantástico. Eu muitas vezes até que o Dr. Henrique Bertelos brincava: doutor, vocês não podem ser tão brandos que os jogadores, temos que exigir muito mais. Os jogadores não se podem sentir demasiado confortáveis. Às vezes a sensação que eu tinha era essa. O Sporting cuidava tão bem dos próprios jogadores que eu acho que sentia esse conforto a mais. Acho que às vezes temos que sentir algum desconforto, perceber que a exigência é maior. Que era Sim. o que acontecia no Que Porto. era o que acontecia no Porto. Faltava alguma Eu cultura lembrei-me de vitória? uma vez de um derby lá, muitas vezes, eu disse: doutor, nós estamos aqui a ser. Apaparicados. Não, temos que exigir mais. Nós somos diferentes. Pois somos. Sentiste que Por faltava isso é que alguma ganhavam cultura? menos também, se calhar. Não, depois era o que eu digo. São formas de estar na vida e no futebol. Quem está bem e quem está mal é isso. Eu fico-me sempre com as atitudes. E de facto, a direção desses primeiros anos e a administração, direção e a parte técnica foram o melhor que tem no futebol português. Sim. E tens uma boa primeira época com o Paulo Bento, não é? Não estás na eliminatória do Bayern, portanto não apareces Não, nessa fotografia. já não ficava. Voltas a encontrar o Derlei no Sporting, também já com um bocadinho diferente, já numa fase mais tardia Uhum. da carreira. E há ali um leque, tu, o Lietzen, Jaló, Derlei, havia ali muita qualidade na frente. E eu ia te perguntar se fazer parceria com o Lietzen foi positivo para ti, gostaste? Como é que é? Gostei de um perfil diferente.
O Lietzen era um matador puro. E esse sentia-se confortável dentro do retângulo da área. E dava-me liberdade. Era disso que eu gostava. Dava liberdade de sair fora da zona de finalização, ir buscar, associar. E de facto tivemos bons momentos no Sporting. Inclusive, penso que esse ano, com grande infelicidade, é que não somos campeões. Uhum. O 8-9, sim. Sim. Com A Paulo lutar Bento. até ao fim. E depois 9-10 é um bocadinho um contraste, talvez em termos de goleadores, talvez Sim, a pior sim. É época um da ano, tua é um carreira. ano, é um ano difícil para mim, e as coisas não saíram. Há anos assim, há É coisas tal questão assim. do catch-up, não é? Aquilo. Não, e depois é tudo. Depois são pequenas lesõezinhas aqui, pequenas lesões assim, as coisas não vão fluindo e passa um jogo, passa outro, a pressão aumenta, as coisas não acontecem, entras num num estado de ansiedade e as coisas não. E Sim, depois no ano seguinte as coisas fluem outra vez. exatamente. Sim. A melhor temporada no Sporting é a tua É a última. seguinte. Sim. Tanto que depois até não foste ao Campeonato do Mundo 2010, quebrando uma sequência que tu já vinhas, foste Sim. a 4, 6, 8, depois não vais a 10, ainda vais a 12 e 14. Portanto, Uhum. foi uma sequência que infelizmente se perdeu nessa altura. Sim. E eu queria te perguntar, pois, esse Sporting, ou seja, tu te falas e bem que entras com o Sporting e esse período final muito conturbado, mudanças de presidente, diretores desportivos, e também há ali um momento que é marcante nessa altura, que é a saída do João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. E como é que foi vivido por dentro esse momento? Porque na altura foi muito mediático, foi um verão muito mediático por isso, e como é que vocês por dentro viveram essa saída? E como é que o Obviamente apoiaram? com colegas, acredito que o tenham apoiado, porque isso faz parte, Eu nessas decisões nunca condeno. claro. Acho que os jogadores têm que ir à procura de um sítio onde os queiram, onde sintam que sejam importantes e onde que sejam a opção. Quando às vezes não somos valorizados onde queremos estar, temos que ir à procura. Foi isto que aconteceu toda a minha carreira. E eu por isso não vou condenar quem quer que seja por tomar Qualquer decisões. profissional de Como qualquer qualquer área. profissional. É isso mesmo, por qualquer profissional. Nós temos que nos sentir importantes, acarinhados. E quando isso acaba, ou quando as pessoas não valorizam aquilo onde estamos, temos que ir à procura de. Isto é a minha forma de estar na vida, não é? Sim, Nós devemos estar onde nos querem. sim. Eu acho que o que no futebol levanta muitos problemas é o facto da paixão de quem. Sim, Claro, e muitas vezes é uma paixão irracional. Acho exatamente. que às vezes temos que desmontar um bocadinho isto. Sim. Os jogadores, se me disserem, e cada vez é mais difícil. Um jogador jogar a vida toda num clube é muito difícil. Hoje em dia é muito difícil. Muito complicado. Com esta. Como está o futebol mundial, a globalização, é muito difícil que um jogador passe a vida toda Até num porque clube. se for bom vai sair, Vai e se for sair. mau o clube também quer que ele saia. E depois é o portanto, que eu digo, há momentos, há um ano que estás bem, outro ano se calhar estás menos bem, mas as pessoas vão querer sempre que estejas como no primeiro ano, e às vezes Sim. isso não acontece, face ao rendimento, custo-rendimento, tem que ir à procura de novas oportunidades. Claro que é frustrante para o Sporting, porque é um jogador da formação, era capitão de equipa, era um ícone na altura do Sporting. do Sporting. Perder para o grande rival é marcante, e é uma perda enorme. Só que lá está, o que eu digo. É profissional. É futebol. profissional, não Foi à procura foi à do procura. melhor para si, para os seus. Eu lembro-me sempre do João Pinto. Sim. O João era a maior referência que eu me lembro do Benfica. Sim, dos E anos de 90. um momento para o outro vai para o maior rival, não é? E o mesmo caso, não é? Que é, não se Sim. sentiu valorizado, foi empurrado Foi até. empurrado, no caso Não foi é? empurrado. Muitas Sim. vezes as coisas, se me perguntas aos jogadores se calhar se queriam, não é? Muitas vezes as coisas acontecem por ter que acontecer. E depois seguiu-se a incursão por Espanha, onde tu já disseste que gostaste muito de viver. Fala-nos como é que foi a passagem por esses 3 clubes. Sendo que foi Fernando Meira a mostrar os seus dotes da gente já nessa altura. Não é? Espanha foi uma decisão de risco. Uma decisão de risco porquê? Nós estamos a começar a época, era Domingos treinador, foi nessa época de Exato, transição, 11-12. mudança de presidente, e eu tinha tido algumas abordagens, porque o Sporting tinha ativado o meu último ano. A opção, era 3 mais a opção, e o Sporting tinha ativado. Houve Besiktas, Rubin Kazan. O Ben Kazan, aliás, eu digo sempre ao Conselho que ele tirou-me, porque o Zé ficou como, quando o Betancourt sai, ficou como, não era presidente interino, Sim, mas sim. era as decisões. Eu tive uma proposta enormíssima de Rubin Kazan,
Eu digo-lhe sempre: tiraste o contrato da minha vida. E ele ainda hoje se ri. Uh, e no início dessa época, o Domingos queria que eu continuasse, só que eu não estava confortável. Não estava. E as coisas, eu acho que é o primeiro jogo em Alvalade, eu marco 1 ou 2 golos e são os 2 anulados. Olhanense, não é? Olhanense ou Portimonense. Empatam o jogo. Empatam o jogo. Exatamente. Isso, era uma coisa desse género. E logo na primeira jornada começámos a ouvir assobios e eu disse: "Pô, se isto não vai ser outra vez a vida, outra vez que eu quero." E tinha surgido 2 ou 3 abordagens de equipas e do Saragossa já me tinham ligado para perceber qual é o interesse. E o Meira, nesse fim de semana, jogam com o Real Madrid, perdem 6-0. Tens que ir para cá, pá, precisamos de um avançado e não sei o que mais, não sei o que mais. Já disse: precisam de um avançado, levam 6, precisam é de uma defesa. O problema é o avançado. Precisam é de uma defesa, não é de um avançado. Não, tens que vir. Tanto que eu ligo ao Carlos Freitas e digo ao Carlos: pá, eu quero ir embora. E eu assino no final, mesmo nos últimos dias. Depois entra a seleção. E é uma decisão de risco, porque vou para uma equipa e para um perfil de equipa que não está habituada, que era lutar para títulos, e agora vais lutar para não descer, para manter. Mais defensiva, mais longe defensiva, da área. Mas foi ser uma decisão de risco, se calhar foi das melhores decisões da minha vida, desportiva e socialmente, porque entrei em Espanha, os meus filhos e a minha mulher adoraram viver lá, as coisas esportivamente correram bem, ainda hoje tenho ligações importantes à Espanha, Saragossa, Valência, e de facto desfrutei muito jogar em Espanha. Futebol mais adequado, se calhar, ao teu muito estilo, mais adequado. A forma de estar, e a forma de estar no futebol e na vida, acho que é aquilo que mais se identificava comigo. E depois em Valência herdaste ali o facto de ter saído o Soldado, também era uma responsabilidade e deste muito bem, com outros portugueses, João Pereira, Ricardo Costa. Sim, e no Valência começou muito bem, depois aí começa o calvário das lesões, é a primeira lesão nas costas e... Faz um bis ao Barcelona. Bis ao Barcelona, começa muito bem a época, a fazer golos, fazia dupla com o Jonas. Exato. Na altura. Mas começa o calvário das lesões, venho à seleção mais uma vez, volto, começa a primeira lesão nas costas, a hérnia discal, e a partir daí nunca mais consegui manter o nível. Porque psicologicamente mexeu comigo, porque era uma lesão que me condicionava, nunca estava a 100%. E era uma lesão que eu muitas vezes ia para o jogo perceber: eu só quero acabar o jogo sem lesão, acabar bem. Já não estava tão metido no jogo, eu só não me quero lesionar. Houve uma altura que só me lesionava, e isto a nível mental matou-me. Estavas sempre condicionado para isso. Sim. E falaste do Jonas e bem, e até acho que de certa forma certas características são semelhantes entre ti e o Jonas, mas ele acaba por chegar aqui a Portugal um bocadinho de transferência a custo zero. Acho que ninguém esperava. Desacreditado. Sim, desacreditado. Ninguém esperava que o Jonas fosse ser aquilo que foi no Benfica. No Valência, o que é que tu já percepcionavas do Jonas? E acho é um craque. Se vocês... Eu na altura é curioso porque nós acertamos a rescisão no mesmo dia e o Jonas, não sei se ele já falou disso, mas acho que tem liberdade para falar disso. O Jonas tinha 2 propostas muito interessantes. Nós tínhamos tido antes para a Arábia Saudita na altura e nós rejeitamos os 2. Porque o Basel. Não sei qual era. Tínhamos os 2 do Valência tinham é 15 de agosto, até 15 de agosto para tomar uma decisão. Eu disse: não vamos. Agora vamos deixar até 31 e tentamos rescindir, porque a nível de inscrições, mesmo para o Valência conseguir inscrever os jogadores, tem que libertar fichas de inscrição. E vamos tentar. E na altura eu lembro que ele tinha falado do Olympiacos e da Roma. E já tinha falado do Benfica. Inclusive o Banega, que éramos os 3. O Benfica tinha rejeitado na altura, acho eu. E o próprio Jonas não era visto, como tinha mais de 30 anos. E eu falei uma vez, uma altura, uma pessoa do Benfica disse: vamos buscar este, é um craque. E depois mudaram lá a ficha e foram buscar o Jonas para bem, porque de facto é um jogador diferenciado e marcou uma era no
Benfica. Mas já ouvimos dizer que ele era muito um jogador de jogo, menos de treino. Eu não acho, depende. Achas que ele era- Não, eu costumo dizer que o Jonas tem muito golo. O Jonas, nós fazíamos um joguinho de 8 contra 8 em espaço reduzido, a bola sobrava sempre para ele, parecia que estava ali, não estava, e toma. E do nada. Não, de facto é um perfil único, de facto, e como pessoa, se o jogador é craque, como pessoa é super Top. craque. Uhum. Depois ainda vais emprestado ao Lazio, não é? Ali na... Sim, mas aí já estava com É a questão da problemas, hérnia. problema nas costas. E Até, coisas. e o Rio Ave até surge precisamente porque na altura vieste recuperar aqui Sim. ao Rio Ave, Uhum. até por intermédio de Miguel Ribeiro. Sim. Sim. O Rio Ave surge com essa. Aliás, eu vi-me tratar e levei durante 20 dias. Epá, podias fazer aqui, entrar aqui, começas quando puderes, devagar, ao teu ritmo. E eu disse, pá, não quero. Mas aquilo foi criando ali uma expectativazinha e no dia 31 acertamos. E eu comecei a jogar só, sei lá, finais de fevereiro, fiz pá, 9 jogos. 11 jogos e 5 golos Sim. ainda. Não, E, sim, e disseste coisa. e na altura disseste que ias fazer o gol de acesso à Europa. Disse ao presidente quando assinei, ao Campos, disse-lhe, e foi a primeira vez na história que o Rio Ave foi à Liga Europa. à Liga Europa via Campeonato. campeonatos. Em relação ao Lazio, só tinha aqui uma curiosidade, porque tu cruzas-te nesse plantel, não sei se te recordas do Minala. Que era Minala, aquele- sim. Depois nós colocamos a imagem para relembrar que era aquele rapaz que na altura tinha 17 anos, mas toda a gente duvidava. Até nós. Duvidava, mas esse é um caso, na altura foi. Não, mas ele já estava há alguns anos em Itália e eu não sei se ele vinha de outro clube para a Lazio. E estava na Primavera, na equipa Primavera, e treinava connosco. E jogou ainda 2 ou 3 jogos nessa época. Não sei, não me lembro se Sim, tinha foi aí jogado. que ganhou esse Não mediatismo. sei se é capaz de ter entrado, mas ele jogava mais que a equipa Sim. Primavera. E o Close, gostaste de O com ele? Close também é outro fenómeno. É como tive a oportunidade de o encontrar já numa fase Sim. de término da sua carreira, mas de facto, como profissional e como pessoa. E depois ainda tens a última incursão, foste até à Índia, e eu acho que conseguiste acabar de campeão, que é importante, e de uma forma super Não, tranquila. mas isso foi o que eu tinha definido depois da segunda operação na Corunha. E eu já não consigo estar a este nível. Nós também às vezes temos que nos fazer perguntas a nós próprios e questionar-nos de se queremos acabar o futebol de rastros e deixar e depois podemos acabar de facto tristes com o futebol, que é nós a um rendimento a um nível de exigência alta, o corpo vai-nos dando avisos, e eu percebi que a nível europeu as coisas já não tinham capacidade. Eu nos jogos até podia esconder, mas depois nos treinos não conseguia. E não estava bem comigo. Eu disse, eu quero acabar o futebol de uma forma mais suave, ou num campeonato exótico, ou numa coisa mais que é para ir suavemente ir largando isto e deixando isto. E surgiu a Índia. Mas mesmo assim teve um mês e meio em negociações, porque eu quando vi as primeiras imagens, será mesmo isto que tu queres para ti? Porque aquilo era uma liga, aquilo era um torneio Sim. organizado por Atlético de Madrid. não, Aquilo era o Atlético de Madrid tinha uma franquia, um franchising do Atlético de Kolkata, como tinha a Fiorentina ou o Villarreal tinha de Sim. outro. Depois estava uma estrela em cada clube. Depois tinha um marquee player em cada clube e depois tinha uma base de 5 ou 6 estrangeiros. E depois eu fiz lá umas chamadas, ainda estava o Luís Garcia que jogou no Liverpool como marquee player, e então eu fui lá, porque aquilo era um mês em Madrid, de pré-época, depois 2 meses e meio lá. Mas chego lá, jogo inaugural, na altura contra, não sei, uma equipa, sei que era o Heleno que estava como marquee player da outra equipa. Ganhámos 2-1, eu faço 2 golos, mas saio lesionado. Exato. E rompi o tendão. E nunca mais joguei esse ano. E e quando venho a tratar ao Rio Ave. Sim. No verão, ligam-me outra vez, quero que voltes para esta equipa. E senti necessidade, eu nem estava para voltar, senti necessidade de emendar quase aquilo que tinha feito no ano anterior. Então, são coisas que nós não dominamos, mas queria voltar lá para jogar um torneio completo. E cheguei, joguei o torneio completo e fui campeão.
fui campeão e eu disse: chega, acabou. Está feito. Acho que é o momento de dizer adeus ao futebol. Acabas com um título, mas mesmo assim, o presidente do clube, que era um multimilionário lá indiano, disse: "Ó, Adler, tens um contrato para o próximo ano." Eu disse: "Presidente, agradeço, mas eu não volto mais." Porquê? Porque iam aumentar o número de equipas na liga. Iam introduzir que esta liga fosse uma liga doméstica com mais equipas. Então ia aumentar 5 meses. Uhum. Passar de 2,5, 3 para 5. Eu disse: "Não consigo estar tanto longe da família, quero voltar." E, e acabo como campeão, acabo bem com a vida, acabo bem com o futebol e chega por hoje. Acabou. E eles depois foram buscar o Robbie Keane, acho. Depois. Uhum. Sim, e agora é a altura ao prato vamos forte. falar da seleção, não é? Um, e obviamente é inevitável não falar e começar pelo 2004, Euro 2004. Um, para já temos aqui uma curiosidade. Nós tivemos aqui tivemos a entrevista connosco o Petit. O grande da Pati. Sim, sim, que disse que Armando Teixeira. Armando Teixeira, exatamente, que disse que tu e ele organizavam ali Umas tainadas. umas tainadas, é verdade, trazias tu, eras O marisco vinha da o tua marisco parte. vinha da tua É parte. verdade, é verdade. Também o que é que se fazia em Alcochete durante um mês e meio? Se nós não conseguíssemos criar um espírito e um ambiente. Isso de facto foi um boost naquilo que era o ambiente dessa seleção. Nós tivemos um mês e tal Tal. em Alcochete, aquilo já não tínhamos Calor. um calor. Nós inventávamos brincadeiras todos os dias. Era bicicletas, corridas de bicicletas, eram umas tainadas, porque senão. E as banheiras a fazer para as sapateiras. Para as ficarem sapateiras, repousar. não, mas de facto, bons momentos e boas histórias. E nós tínhamos, principalmente entre jogos, escolhíamos uma noite logo, ou a seguir, no dia seguinte, ou isso, arranjar um franguinho de guia, umas sapateiras, umas lagostas, que era Sim, sim. para juntarmos ali um bocado num espírito mais de confraternização, de estarmos todos juntos e de aproveitarmos, porque senão foi muito tempo. Foi demasiado tempo num sítio sem fazer que não podíamos fazer grandes coisas. E qual é que era o grupo que se juntava mais nessa altura? Mais novos, mais velhos, Não, todos tínhamos juntos? quase todos todos. juntávamos. Sim, Uhum. todos, quase todos juntávamos. Ou passavam lá, ou ficavam lá um bocado de tempo. Claro que depois tinhas um grupo mais fechado que ficava até quase os de sempre ficavam quase até ao final, mas de facto tínhamos um grupo, um espírito fantástico. E não foi fácil porque, se vocês olharem bem, houve algumas mudanças a meio Sim, do sim. torneio, mas aquilo é o que eu digo: a vitória é o melhor medicamento para que o ambiente esteja E saudável. há alguns históricos a serem relegados para o banco. É portanto, isso, é também isso, é esses isso. convívios também vão ter facilitado a que as Mas, pessoas mas, mais alegres. mas ajudou que o espírito, o bingo, aquelas noitadas de bingo, que Rui nós tínhamos, Veloso também foi lá Rui cantar. Veloso, Carlos do Carmo também. uma sim. série de artistas que foram lá. Na altura, os Gato Fedorento, eu acho que também. Não eram os Gato Fedorento. Foram lá fazer uma. Eu acho que foram uma série de. E o próprio Scolari também percebeu que era pela comida que podia unir o grupo. Sim, mas isso foi muito antes, porque de facto percebeu que ter os jogadores mais tempo à mesa iam criando laços diferentes de interação com os próprios. Porque é normal numa equipa de 23 haver grupos, uns que se deem melhor que outros. Então Sim. tentou fomentar que o espírito à mesa fosse prolongado. Ele introduziu o cabrito, o bacalhau, ele trouxe Sim, essas coisas sim, para as sim, pessoas sim. passarem mais tempo. Mais tempo, era. Não juntos. ser só massa à bolonhesa o tempo todo. Sim, sim. E se calhar pegamos agora na lembrança, aqui na tua recordação que tu trouxeste, para mostrar aqui a. Não, se quiseres fazer um zoom, aqui não sei se dá. Dá para ver ali. Está ali. É Portugal e Inglaterra de Exatamente. 24 de 6 de 2004. Não, este de facto é o jogo, é o único jogo, A tua estreia? a minha estreia e única no Euro 2004, que eu acho que é um momento de mudança no futebol português. A todos os níveis. De ligação dos adeptos à seleção, Vou acreditar. do acreditar, da aproximação, de orgulho, que eu acho que esse se calhar foi o maior sentimento que nós tivemos como jogadores, de perceber que o público ou que o povo português tinha orgulho na seleção Uhum. que nós representávamos. Na própria organização, que nós conseguimos demonstrar que era possível organizarmos uma grande competição
em terras portuguesas. Acho que foi um momento épico para o futebol português, a todos os níveis, não só desportivamente, mas também organizacional, porque Uhum. organizar um campeonato com esta dimensão e perceber que tudo correu bem e tudo foi exemplar, também nos deixa orgulhosos. Que é visto como um dos melhores europeus de sempre, em termos de organização, em termos de tudo, De como correu. Sim, sim, logística, sim, sim. de tudo. Por isso acho que é um motivo. E depois é perceber que antes de há um 2004, há um antes e um depois Completamente. da aproximação dos próprios adeptos, As de ter bandeiras. os estádios onde, quando jogava a seleção nacional, os estádios cheios, coisa que não acontecia antes E sem camisolas de clubes, mas sim da seleção. da seleção, um ambiente muito mais saudável, começou a haver menos divisões internas, mesmo a nível de comunicação e essas coisas todas de promoção daquilo que era a equipa de Portugal. E depois desportivamente fica o apenas e só não ter ganho à Grécia na final, porque acho que é um momento que foi épico e seria super épico. Uhum. Sim, e eu acho que esse jogo, o jogo de Inglaterra, para já é o jogo do europeu, a meu Uhum. ver, o mais emocionante. É o jogo provavelmente das nossas infâncias e acho que é o jogo da tua vida. Tu entras para substituir Figo, penso eu. Sim, sim. Também não há de ter sido fácil. Pô, não uma sei. equipa- Não, eu fiquei- Ele se sai pela vocês, linha apanhar, final. se vocês apanharem as imagens, eu fiquei para aí 5 minutos a fazer alongamentos. Ele sai pela linha final, Sai não é? pela linha final, sai. E fica ali e ele queria, o Scolari queria ali uma parte super ofensiva, não é? Que estavas tu em campo, Nuno Gomes, Vamos passar Simão, Simão, Cristiano e Deco, que até Deco. acaba a lateral A lateral direito. direito. Não, aquilo foi Sim, sim. Bota para a frente. Foi Costa, assim. Rui Costa. Isso foi lá Bola para para a frente e fé em Deus. Sim, sim. Não, mas foi um jogo épico, de emoções ao limite, que termina com os penaltis. Sim. Mas de facto é daqueles jogos que de facto as pessoas que ainda hoje, se me perguntarem qual é o motivo que te abordam na rua, falam sempre desse. É o Panenka. Sim, sim. Não, desse jogo de Inglaterra, Sim, como um todo. do jogo, principalmente as pessoas que vivenciaram, mesmo que tenham sido pequenas na altura, acho que é um momento único, porque da forma como se viveu, se olharmos, eu tenho um DVD com um relato daquilo e de facto Sim, sim. Jorge Porcel. é impossível não te emocionares ouvires o relato a narração deste jogo, porque de facto é único, é emoção ao limite, Sim. é tu percebes que Portugal pode passar a uma meia-final, é tudo isto, Acho que só volta a repetir-se, a arrepiar um relato do Éder. Do Éder. Sim, sim, porque- sim, na mas, final. mas sim. olhando para esse aí é absolutamente marcante também. E queria que nos explicasses, porque há aqui um ponto no Panenka, é o teu terceiro Panenka na seleção, não é o primeiro. Já Sim, tinhas sim, feito sim, já dois, tinha no feito, Sub-21 e sim, na sim. equipa B. Explica-nos como é que vais a caminhar para lá e já estás a pensar nisso. Olha, nós já tocamos nisso, que é falar um bocadinho da idade, da irresponsabilidade, irreverência. da irreverência, e depois percebermos que nos momentos de grande decisão, normalmente tomar decisões alternativas tem tempo mais sucesso. E eu sempre pensei assim: tudo está expectável que nós vamos fazer uma coisa e tentar fazer outra, porque eu acho que isso ia ter outro impacto. Quando vou para a bola já tinha percepção daquilo que ia fazer, mas antes disso perceber que acabou os 5 batedores de penaltis e não tinha ninguém que estava alinhado para fazer o penalti seguinte. E na altura eu assumi e disse: eu vou. Disseste a alguém Ma- que ias fazer isso? Que ias fazer não, Panenka? não, mas tinha a convicção daquilo que ia fazer. Aliás, se nós olharmos para as imagens, ver se eu ir a passe para a bola a usufruir o momento, porque eu estava tão feliz. E há outros motivos que é importante num jogador de futebol. Nós falamos de altos e baixos da minha carreira. Uma das coisas que o talento sempre esteve lá. O talento, capacidade de trabalho. Agora, uma das coisas que define e altera o nosso rendimento muitas vezes é a confiança. Se nós estamos confiantes, as coisas saem. Eu conheço muitos jogadores que o primeiro toque sai-te bem, ele durante esse jogo Sim, rebenta com. Deslumbra. E há outros que o primeiro toque não sai bem, o segundo toque, e as coisas começam a. Eu nesse jogo tinha entrado para o lugar do Figo, tinha-me estreado numa grande competição como Portugal. Gol do Tinha empate. feito o gol do empate contra a Inglaterra num ano que eu vinha de momentos complicados no Tottenham. Tudo isto, eu parecia. Né,
Eu flutuava, eu não caminhava, eu flutuava ali. E então ia tão confiante com aquilo e tinha percebido que, assim, depois nós vamos tirando indicações, ser perspicaz também nestas decisões. O James tirava-se muito antes da bola partir, que é um dos grandes segredos. A maior dificuldade para um jogador que vai bater penaltis é o guarda-redes muitas vezes aguentar até ao último momento, que é um momento difícil. Sim, O sim. guarda-redes manter fletido à espera que tu batas na bola é difícil isso Sim, acontecer. sim. E o James tentava antecipar, adivinhar Claro. o lado. Até o Ricardo estava a fazer isso também. Que eu no fim do penalti vou-lhe dizer: Ricardo, poça, espera um bocadinho mais, porque dificulta quem vai bater. Se tu estiveres inclinado para um lado, E fica nervoso o jogador por ver que o é, guarda-redes não mexe. não mexe e está ali e está a aguentar. E cada vez mais vemos jogadores a bater quase olho no olho. Né? O Bruno Fernandes tem esse. O Bate muito Bruno bem porque deixa e, o guarda-redes e já alterou a sua forma de bater Sim, ultimamente. sim, sim. Por isso é que eu estou a dizer: ter um guarda-redes que espera até o último minuto é muito difícil. E o James disse: é agora que eu vou, que eu vou bater. E foi. Se me disserem, voltavas a fazer, se calhar não. O Com a Manis idade. disse aqui que tu, quando chegaste ao balneário, percebeste Da dimensão Dimensão. que aquilo tinha Sim, tido. sim. Só depois, primeiro porque se errasse Estava fora. estávamos fora, da dimensão que era o desplante que é marcar um penalti naquela altura da forma como o bati, porque eu podia ter falhado de uma forma normal. Ia ser criticado, ia. Mas não agora imagina ter Não te falhado daquela matavam. forma. Matavam. Era isso que eu estava a dizer, era um desplante, era... Sim, sim. E em 2006 eles acham que vais voltar a fazer Yeah, isso. eles pensam. Mas tu ibas para o outro lado. Não, ele ficou lá no meio à espera, mas não se cai duas vezes. Não se E tu e nós mandaste calar nesse. Eu Sim. lembro disso. Uhum. Sim, e queria já indo um bocadinho mais à frente, porque tens a questão de 2010 que a época menos fortuita não te permitiu ir ao Mundial, mas depois em 2012 tu ganhas um protagonismo superior na seleção, Com o Paulo Bento. com o Paulo Bento, e tu até já elogiaste a forma como o Paulo Bento protegeu no jogo com a Alemanha. Queria que nos falasse um bocadinho disso, formar um tridente com o Ronaldo e com o Nani, como é que foi? E isso, essa questão do Paulo Bento de ter também ajudado a escudar um bocadinho o grupo e a ti em particular, desse primeiro jogo com a Alemanha. por partes. 2012 é daqueles europeus, é o Ucrânia e Polónia, que nós podemos ter ganho. Uhum. Mesmo não sendo a geração que as pessoas pensavam, tal como o Toulon, não pensavam que nós perdemos com a Espanha a penaltis, onde a Espanha ganhou à Itália 4-0 ou 4-0, 5-0. sim, sim. E nós estávamos a ir em crescendo. Isto é, Uhum. nós calhamos num grupo Alemanha, Dinamarca e Holanda, um grupo super difícil, Marcas à Dinamarca. super difícil, Sim. conseguimos apurar e eu acho que nós foi por menores, porque o jogo com a Espanha, se nós olharmos para trás, é uma parte domina a Espanha, outra parte dominamos nós e depois nos penaltis eles são mais felizes, mas é daqueles campeonatos que fica atravessado na garganta porque podíamos Uhum. ou pelo menos que a final fosse Portugal-Espanha, Uhum. porque eu acho que eram as duas melhores equipas na altura. Na questão de Paulo Bento, não há melhor sentimento que tu sentires que o teu treinador confia em ti, acredita em ti e protege-te. Isto eu levo para a vida. Uma coisa é aquilo que se passa dentro do balneário, que nós podemos ser mais diretos ou sermos mais críticos. Outra coisa é aquilo que passamos para fora. E as palavras que o Paulo disse a seguir eu não sei se foi a seguir a Alemanha, se foi na antevisão do jogo foi na antevisão Sim, que eu estava ao antevisão lado, que eu estava ao sim. lado, que eu estava ao lado. Da Dinamarca. Estava ao lado dele. É algo que nos conforta. Num momento delicado, eu acho que foi das conferências de imprensa onde eu me senti mais triste. Senti triste porque nunca é fácil estar a ser criticado perante uma plateia e perceberes que às vezes algumas críticas são injustas. É muito fácil nós, e eu nisso sou completamente contra, quando uma equipa perde,
direcionamos a crítica apenas para uma pessoa, para um jogador só. Acho que somos um todo quando ganhamos, também somos um todo quando perdemos. E o Paulo, ao longo do seu trajeto como treinador, nunca deixou cair ninguém. Todos que estiveram com ele, ou que o ajudaram, ou que foram respeitadores para com ele, ele nunca deixou cair ninguém. Foi sempre transparente, foi sempre frontal com toda a gente. Já me disse coisas que me deviam ter dito, e esse momento de proteção foi algo que eu fiquei agradecido na altura. E deixou-me até emocionado a forma como ele protegeu. Mas em sentido contrário, também me deu muito mais força e revolta para mim. E faz o gol. E faço o golo e as coisas acontecem. Por isso é que eu digo, a mim magoa-me é quando criticam apenas num grupo, apenas um. E senti que a crítica estava, a culpa de não termos ganho a Alemanha tinha sido minha. Opa, é muito redutor fazer uma análise a isso. E o Paulo, e bem, acho eu, como líder também é um bocadinho assim. Aquilo que falamos do Jorge, quando dá a cara pelo grupo, muitas vezes os líderes veem-se assim. Uhum. Sim. Nós também tivemos aqui o Paulo recentemente, Mr. Paulo Bento, e ele referiu muito, falou em particular de ti, do Galmeida, por um certo sacrifício que ele vos pedia para proteger a equipa, tendo em conta que o Cristiano Ronaldo, para ter o Cristiano Ronaldo Sim. ali apto e na melhor, e poder explorar A melhor. forma como continuávamos a E defender. queria ouvir, sim, queria ouvir um bocadinho como é que era essa dinâmica com o Cristiano. Nós estávamos a falar na altura que o Cristiano voava, mas Exato, voava mesmo exato. com bola. Não me lembro de nenhum jogador fazer a diferença que ele fazia nessa altura. E acho que é o auge. Perceber que o Cristiano com bola dá-te tanto, porque é que nós não podemos condicionar um bocadinho o nosso jogo em função dele? Isto é lógico. E há que ter a humildade de perceber de que temos que nos ajustar. Nós, da forma como condicionámos o jogo pela esquerda, Uhum. o próprio Raul Meireles, ou eu que jogava, sim. era em função daquilo que o Cristiano nos ia dar com bola. E a verdade era essa. E resultado? E resultava. Sim, sim. O Cristiano com bola arrancava, voava por cima de qualquer equipa e qualquer jogador. Tens esse jogo com a Holanda, por exemplo, com o País Baixo. O jogo com a Holanda, o jogo com a Suécia, mostro de uma panóplia de jogos. Porquê? Agora, defensivamente condicionava muitas vezes, claro, mas ser em prol da equipa, eu acho que os grupos só funcionam assim, é perceber e retirar o melhor de cada um em função daquilo que é o melhor para a equipa. Tens alguma questão? Eu tinha aqui a questão obviamente, do Mundial 2014. Só fazer aqui um registro que tu és dos poucos jogadores com três, que marcas em 3 fases finais de europeus. Na altura só 5 jogadores o tinham conseguido, na altura em que o conseguiste em 2012. Portanto é obviamente digno de registro. E falar um bocadinho do Mundial 2014, porque tu já chegas lá após uma lesão e aos 16 minutos contra os Estados Unidos acabas por te lesionar num contexto muito complicado desse jogo, a viagem para Manaus, tudo à volta desse jogo e desse Mundial Sim. até acaba por ser um bocadinho complicado e queria que explicasse um bocadinho como é que foi essa vivência. Muitas lesões nessa seleção. Tudo é daqueles mundiais que tudo correu mal. Começou muito bem. Eu recordo-me que fomos fazer uma pré-temporada, uma mini pré-temporada antes do Mundial aos Estados Unidos e as coisas estavam assim. Nós estávamos bem, a equipa fisicamente estava bem. Os índices de confiança dentro do próprio grupo notava-se e vivia-se um espírito muito positivo e capaz daquilo que podíamos alcançar. Quando aterramos do Brasil, aterramos em São Paulo e vamos jogar à Bahia e aí começam os problemas. Os 4-0 contra a Alemanha foi um golpe duro. À parte dos 4-0 temos uma expulsão, temos jogadores lesionados, e aí as coisas não fluem. Não fluem e as coisas vão acontecendo. Há uma série enorme de lesões que eu acho que é uma coisa surreal. Jogam 3 guarda-redes Jogam 3 guarda-redes. Eu acho que os 3 guarda-redes lesionados no final. Mesmo assim, no último jogo, se marcarmos mais um golo, acho que foi 2-1 contra o Ghana, se fica 3-1, nós passamos à fase seguinte.
mas foi sobretudo planeamento e a forma como eu não costumo acreditar em sorte e azar, mas que as coisas não funcionaram como nós tínhamos previsto. De facto, as coisas não aconteceram e as coisas não correram bem. E Não o que diz correram que é bem, e acho que foi uma mudança depois É isso. de ciclo daquilo que foi. É isso que eu estava a dizer, que a Federação terá aprendido também um bocadinho Tu- com provavelmente essa preparação não ter corrido da melhor forma. Todos aprendemos com os erros e vamos melhorando com aquilo que correu menos bem. E às vezes nós temos que copiar o que é que os outros fazem para que as coisas corram bem. Acho que isso faz parte da vida e acho que a própria Federação, a partir desse ano, também alterou um bocadinho a forma de planeamento daquilo que é uma grande competição. Tinha corrido muito bem em 2012, com muitas críticas, até porque Portugal tinha ficado num hotel onde gastava muito mais que os outros, mas de facto as coisas funcionaram. Uhum. E no Brasil não funcionaram dessa forma. Helder, para fechar, queria te perguntar o que é que ainda te falta fazer no futebol? O que é que me falta fazer no futebol? Ahm, não sei. Sinto que estou cada vez mais distante de futebol. Ahm, os últimos 5 anos de federação, onde eu tive uma experiência na direção da federação, era uma experiência muito grande daquilo que é futebol fora das 4 linhas. O planeamento, a organização. Pensando num futuro próximo, só me via a fazer uma coisa dentro do futebol. Mas para isso precisaria de ter alguma autonomia de pensamento, que era ser diretor desportivo, onde criasse um processo e um projeto que tivesse a minha marca d'água, a Cunho. minha identidade, porque senão não sinto necessidade de estar no futebol. Já tive algumas abordagens, mas os projetos, sobretudo aqui em Portugal, ou não se tem autonomia. Quando não tem autonomia é que muita gente gravita À volta das decisões. das decisões, é difícil ter essa autonomia. E outra questão Volatilidade, talvez. é o golo que decide o É projeto. isso. E isso eu não acredito. Ou nós acreditamos num projeto e a bola não entrar não faz com que nós mudemos a nossa direção, ou se não tomar decisões em base de resultados, acho que é muito redutor para uma estratégia que tem que ser desenhada e planeada com o tempo. Por isso acho difícil. Eu sou daqueles que acredito nos projetos quando são estruturados e têm uma base de trabalho e uma base de pirâmide mesmo, que é de trabalhar da base e que haja um tronco comum até aquilo que é o futebol profissional. E quando não é assim, não estou a ver que daquilo que eu possa aportar no futebol. Por isso eu penso que podem existir projetos com cabeça, tronco e membros, e acredito que os projetos podem sobreviver a fases menos boas. Portanto, é acreditar no processo. E qualquer que seja o caminho que sigas, nós desejamos-te as maiores felicidades. Helder, Obrigado. muito obrigado por esta ótima conversa. Foi muito bom estarmos aqui a falar sobre a tua carreira. Obrigado. Esperemos que continues a marcar muito mais golos fora dos relevados. E em casa espero também tenham gostado, e por isso, obrigado a todos. Obrigado, Helder. Foi um gosto esta pequena tertúlia. Uma tertúlia muito esperada, que isto não foi fácil agendar, mas de facto sabe bem reviver, sabe bem ser grato àquilo que tivemos durante toda esta carreira desportiva e ser valorizada por vocês. Obrigado. Obrigado, nós. Obrigado, nós, Helder. Um abraço a todos, até para a semana, e um obrigado também à AMS Studios outra vez, novamente.
Muito obrigado. Para a semana. É a bola a girar, o quinto com o coto a cruzar e o rabaço a converter. 90 mais 3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.